Olá! Por que eu sempre atraio o mesmo tipo de pessoas? Esse vídeo é uma resposta a uma pergunta deixada pela Cristiane Azevedo, a Cris. Eu havia feito um vídeo chamado assim, por que eu tenho a tendência de atrair sempre as mesmas coisas? E ela me perguntou, e com pessoas é a mesma coisa? E aí eu resolvi gravar o vídeo e dizer que não. Também pode ser a nível mental e ficar repetindo, mas a situação para ser analisada é bem mais ampla. O seguinte, primeiramente, se você sempre atrai o mesmo tipo de pessoa, isso tanto faz se é em relacionamento, se é em amizades, a avaliação tem que ser feita em vários pontos. Primeiro, se os teus pais, a tua mãe, a tua avó, teu pai, teu avô, como era esse comportamento? Eu vou me ater mais em relacionamento mesmo, porque daí eu consigo focar melhor a minha ideia, tá? Porque muitas vezes é um padrão que já vem de muito tempo, né? Vem de geração para geração. E isso não significa que você precisa continuar no mesmo padrão. Quando a gente toma consciência disso, a gente pode fazer as mudanças, tá? Um outro ponto se você está sempre atraindo o mesmo tipo de pessoas, por exemplo, vou usar um exemplo assim de uma cliente que há um tempo atrás a gente vem trabalhando com ela há muito tempo. Ela estava atraindo pessoas, por exemplo, que não tinham condições financeiras nenhuma, praticamente assim, para auxiliar num sonho maior, construção de alguma coisa, compra de um carro, ou pelo menos fazer viagens, né? E aí essa pessoa foi analisar que no primeiro relacionamento ela já havia atraído algo assim. Beleza, então, eu pedi para ela para que ela se percebesse e se sentisse o porquê poderia estar acontecendo isso. E foi muito rápido a resposta dela. Ela disse assim, Edi, é porque isso me dá uma sensação de poder, de eu poder bancar. Só que olha só o que isso causou na vida dela. Ela simplesmente viveu a vida inteira bancando o que ela conseguia bancar, porque ela não conseguia bancar grandes coisas, porque é ela que bancava sozinha. E aí então a gente fez com que ela mudasse essa percepção, que ela se abrisse e recebesse também da vida, né, ou do universo, como eu costumo dizer, e de Deus, uma pessoa que também pudesse ter condições suficientes para poder agregar, né, que não saísse só do ponto dela, né? O outro ponto é assim, ó, lá dentro de você, quais são suas crenças, sabe? No que é que você acredita? E isso só você vai saber dizer, né? Quais foram as coisas aprendidas dos seus pais, tá bom? E muitas vezes também, por exemplo, uma pessoa tem uma tendência de atrair sempre uma pessoa autoritária, né? E aí a pergunta é, se você está atraindo, será que não é um sinal de que você precisa se posicionar e se colocar também e não ficar sempre quieta, ficar submissa, tá bom? Outro momento, o seguinte, se você está atraindo sempre pessoas que são submissas, que não têm voz, que não têm vez, aí eu te pergunto, e você deixa as outras pessoas terem voz, terem vez? Né? Porque às vezes não é dada essa oportunidade. E aí simplesmente a pessoa chega, se recolhe, se encolhe, fica na dela, e se não é uma pessoa de atitude, pode ficar sempre assim, tá? Então esses são os pontos a serem percebidos, assim, sabe? É o que eu me lembrei do que poderia estar fazendo aquele movimento não visível, né? Para que as pessoas tivessem sempre os mesmos padrões, né, assim, de atração em relação a pessoas, né? E eu sou Edi Kalsin, eu sou terapeuta holística e sou coach de emoções. Eu sou criadora de um método chamado Transformação Emocional, que ajuda pessoas com crises de pânico e com medos também, né? Medos assim, individuais, né? E tem um método chamado Transformação Emocional. Também tenho um e-book chamado O Fim do Medo Patológico, e o subtítulo é Crises de Pânico, é um grupo de medos agindo em conjunto.
e ele vai se transformar num livro físico. Estou trabalhando para isso, em breve ele estará aí para a venda, tá bom? Se você gostou do que eu falei, coloca um positivo, porque o YouTube ele sobe para mais pessoas aí, mostra para mais pessoas esse vídeo, vai ter mais relevância. Também assine o meu canal se você gostou desse conteúdo. Estou procurando fazer um vídeo todos os dias, tá? Aí na hora de clicar no inscrever-se, vocês vão ver que vai aparecer um sininho do lado. Pega e clica no sininho também, porque daí você sempre vai ser notificado quando eu colocar um vídeo novo. E outra coisa, se você tem dúvidas, coloque abaixo nos comentários, e aí o seu vídeo pode ser respondido. Quer dizer, a sua pergunta, a sua dúvida pode ser respondida por um vídeo, como eu fiz com a pergunta e dúvida da Cris, tá bom? Então, um super beijo e tudo de bom. Até amanhã!